Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Tecendo a Vida, né? Como a gente sempre fala, o Tecendo a Vida é um programa que tem como objetivo a gente identificar e desatar alguns nós da vida para que a gente consiga seguir em frente com mais leveza, conquistar uma vida um pouco mais leve, mais tranquila. Para quem não me conhece, o meu nome é Rosa Maria Fabeiro e nós vamos então hoje no tema de ajudar os filhos a ter sucesso na vida com a visão sistêmica, com a inteligência sistêmica. Então, nós mães temos a necessidade de evoluir, de levar os nossos filhos para uma vida com mais sucesso, né? E o que a gente tem mais em comum, eu acho, né, nas mães, é exatamente esse desejo, né? O desejo de nós vermos os filhos bem-sucedidos, né? Então, a gente imagina futuros incríveis, né? Quando eles são crianças pequenas, principalmente, a gente imagina assim, que ele vai ser o super, né? Super top. Então, futuros incríveis, com profissões incríveis, né? E a gente quer que eles estejam principalmente em paz, com alegria, com saúde, com felicidade, né? E a gente teme por isso, né? A gente tem muito medo que as coisas não encaminhem, não se encaminhem da forma que a gente acha que é o mais adequado, a partir dos parâmetros que a gente traz da vida, né? Porque tudo depende do que a gente traz de parâmetros, né? Então, o que a gente tem que pensar, né? O que a gente quer que nossos filhos tenham força para a vida, né? Tenham força para a vida e consigam ir em frente, porque assim, eles vão decidir o futuro deles, eles vão decidir o que eles querem fazer, e muitas vezes, e normalmente, especialmente nos tempos de hoje, o que eles querem hoje e que é o melhor para eles hoje, não é mais o que a gente achava o melhor, não é mais o que foi bom para nós, né? Porque o mundo mudou muito rápido. Até, sei lá, há 20 anos atrás, as coisas mudavam bem lentamente, né? Então, a gente tinha uma situação que era muito menos acelerada do que a gente tem hoje. Então, o que acontece? A gente tem que olhar para isso, né, também. Então, eu vou falar de questões sistêmicas, mas a gente tem que olhar para o dia a dia também, para o cotidiano, para a forma que o mundo está vivendo, né, como as coisas estão acontecendo. Mas, como a gente sabe, né, a gente falando da visão sistêmica, a gente sabe que a gente tem essa herança da nossa história, não só da nossa herança genética, como a gente já falou, ou da epigenética, que é você trazer os costumes, né, e que agora já está incorporado no nosso DNA, os costumes familiares e tal, de comportamentos, e a gente, avançando um pouco aí para a questão sistêmica, a gente vai para a visão morfogenética, né, que a gente pode citar aí o Rupert Sheldrake dos campos mórficos e esse tipo de estudo que nos traz uma outra percepção de que a gente carrega não só essa informação toda genética e epigenética, mas também da nossa ancestralidade, desse campo mórfico que a gente convive. Quando a gente começa a verificar a visão sistêmica dentro da nossa vida, a gente percebe que a gente tem muitos paradigmas, muitas crenças limitantes com relação à criação dos filhos e a postura que a gente tem com os nossos filhos, que às vezes é completamente distorcida por trazermos essa bagagem do nosso sistema. Então, é um conhecimento, né, uma sabedoria que vale a pena a gente passar para frente, para a pessoa que tenha filho e principalmente que esteja passando por dificuldades. Muita coisa, né, e a maioria é nossa mesma, não é do filho. Então, se a gente acha que o filho está com problema, acha que o filho vai mal, acha que tal, e são pequenos ajustes que às vezes a gente tem que fazer na gente, em nós mesmas, para que a gente consiga dar um empurrãozinho aí. Então, uma condução um pouco mais adequada, mais assertiva para levar os nossos filhos para frente, né? Essa questão da educação dos filhos e o que a gente pode prover de elementos, né, substanciais importantes para a vida dos filhos, dentro da filosofia sistêmica é muito vasto, né? Porque quando a gente fala de filhos, a gente está falando
de tudo que vem, né? Da família, dos ancestrais, da nossa família, do que veio com a gente e que passa para os filhos da gente. Então, não dá para falar de filho, óbvio, né, e de educar filhos e de conduzir os filhos se a gente não olhar para tudo, olhar para toda a nossa história. Então, é um assunto muito rico, muito vasto, e que aqui a gente vai tentar abordar alguns elementos que eu selecionei aqui, que eu acho importantes para esse tema que a gente se propôs a fazer. Qual que é a importância, então, desse tema de hoje? A gente tem toda essa questão do cotidiano, que a gente, quando fala de sucesso de filho, então, se vai para a escola, se vai fazer uma natação, se vai fazer futebol, ou enfim, coisas que a gente promove que os filhos tenham, né? Estudar inglês, enfim, tudo que possa ser transmitido, mas, além disso, a gente tem uma situação que eu acho que é assim, muito importante, que é justamente das conexões e dos contextos familiares, tá? E dos enroscos até que vêm a partir dela. Porque às vezes a gente tem até uma boa inteligência sistêmica, vamos dizer, e conduz, né, intuitivamente, né, a criança ou o adolescente ou até o adulto, né, para nós aí que já somos aí nos 50, né, para cima, 50 a mais, né? Então, assim, a gente se preocupa com o filho em qualquer momento da vida, isso é natural. E, assim, além do cotidiano, do dia a dia, das coisas naturais, que são mais racionais, a gente tem alguns nós, como eu digo, né? Alguns emaranhamentos, que eles estão mesmo no nosso sistema e, vamos dizer, agarrados conosco de um jeito tão forte, tão poderoso, que a gente não percebe. Então, o que eu quero chegar com isso? Então, assim, qual a importância de a gente falar do tema de hoje? Que a gente saber que não só tem coisas de ordem prática e mais comuns e que a gente estuda aí nos livros de educação, né, dos filhos, condução dos filhos, mas especialmente a visão sistêmica que é desse emaranhamento que vem do nosso sistema de origem e que a gente precisa, vamos dizer, identificar, por isso que eu falo, né, que a gente identifica os nós, aí desenrosca os nós, desamarra os nós, para poder dar um passo à frente e poder ter um pouco mais de leveza, tá? A gente, às vezes, tem muito medo, né? Medo pelos filhos. Então, o filho está numa situação difícil, né? Então, a gente tem muito medo por eles, só que muitas vezes a gente tem um medo que é meio irracional, né? Eu já me peguei em situações assim, não sei se vocês têm isso. Então, assim, que se você for analisar realmente, fala assim, isso realmente é perigoso? Isso realmente, né, é forte? Assim, o que tem, né, aqui que eu tenho tanto medo de olhar para isso desse jeito, né? E muitas vezes a gente percebe isso, que assim, nosso medo às vezes é irracional, a nossa preocupação às vezes é irracional, né? E quando assim tem uma irracionalidade até no nosso sentimento, no nosso padrão de comportamento, mais ainda, vamos dizer, um sinal de que existe algo ali que não é só da ordem da razão, de compreensão, e sim, às vezes, uma questão sistêmica e muito importante do nosso sistema. Então, a gente acaba sofrendo, às vezes, demasiadamente com as situações que os nossos filhos estão vivendo, né? Que a gente entende que são terríveis, às vezes, né? Só que quando a gente fica com esse medo, com essa sensação que é um pouquinho, né, exacerbada, assim, exagerada, o que acontece? A gente acaba gerando mais confusão e mais nó, né? Mais amarrado a gente fica. Por quê? Porque a gente vai estar transportando toda aquela nossa dor, aquela preocupação que às vezes é só nossa e tem a ver com o contexto que nós vivemos, a gente acaba passando para o filho. E o filho se sente inseguro a partir da nossa insegurança. Mas, como eu estou dizendo, assim, a gente tem que olhar o contexto. Então, coisas que para mim, no meu tempo, eram perigosas, talvez hoje não seja mais, talvez não seja da forma que eu via,
porque quando eu era criança, ou mesmo adulta, no meu tempo de jovem, eu tinha outra situação, a vida era diferente. Quando eu falo, então, dos nós, né, o que é esse nó? É esses enroscos, né? Esses emaranhamentos que a gente tem na vida. E aqui, no caso, sobre os nossos filhos, as nossas crenças, os nossos medos e os nossos hiperdesejos, né? Que a gente é cheio de desejar, às vezes, algo que é impossível até, né? Mas a gente continua desejando e ficando descontente porque deseja algo que não está acontecendo. Então, durante esses anos que eu venho trabalhando com a constelação familiar, né, com a visão sistêmica, eu tenho visto realmente muitas situações em que as constelações familiares e a visão sistêmica ajudou, né, ajudou as mães a enfrentarem problemas muito difíceis, porque algumas questões a gente extrapola, a gente acha que é muito e às vezes não é, né, por conta desse contexto que eu falei, mas às vezes sim, né, às vezes a mãe tem uma situação bem importante toda ação, mas eu digo, né, com uma situação mais crítica, mais difícil, até perigosa para o filho. Então, são situações assim que também a gente pode melhorar e desamarrar alguns nós nossos a partir da visão sistêmica. Então, a gente tem situações das mais diversas, né? Então, a gente tem, por exemplo, filhos pequenos, né? Vamos supor, mães com filhos pequenos que não vão bem na escola. Então, é uma preocupação muito constante, né, nas mães, de ter os filhos que não estão indo bem na escola, não têm vontade de estudar, né, estão numa situação difícil. Ou crianças que estão muito rebeldes, que não respeitam os pais, que gritam, que xingam, né, e que às vezes a gente vê isso muito claramente, porque é como a gente fala, né, é mais fácil olhar o outro, né? Então, você vai num restaurante, às vezes, vê uma situação, assim, uma criança bem brava, bem revoltada e xingando os pais, e aí aquilo choca até, assim, a gente, né? Mas a gente também, no nosso dia a dia, a gente está cheio de situações em que acaba não tendo, vamos dizer, essa ordem, né? Esse respeito da hierarquia. E isso também causa bastante desconforto, né? E, então, crianças que não se interessam para estudar, são distraídas, etc. E mesmo os mais velhos, né? Muitas mães que eu vejo assim, e eu vi mais, né, durante esse trabalho com a constelação, do que eu imaginava que existisse, né, de falar assim, a mãe reclamando que o filho não quer trabalhar, que não quer estudar e que não quer fazer nada. E que aí ela vive numa situação difícil, porque o filho, às vezes, adulto, que não tem renda, não trabalha e exige da mãe, às vezes a mãe tendo que sustentar o filho, né? Os pais tendo que sustentar o filho já adulto, em situações bem difíceis e situações às vezes um pouco mais, né, vamos dizer, críticas, que são filhos que estão em algum vício, né, algum tipo de vício, como drogas, álcool, situações perigosas, vivendo perigosamente em acidentes, né, que podendo se envolver em acidentes e rebeldias de toda a sorte, né, num mundo às vezes que fica bastante perigoso dependendo de como a pessoa vive. Então, assim, eu tenho visto muitas mães com muita dor, sofrendo muito por situações assim, que os filhos estão se envolvendo de uma forma muito perigosa e muito agressiva, e elas ficam desesperadas, nós, né, ficamos, de como resolver aquela situação, né? Como que aquilo a gente pode fazer alguma coisa, a gente fica se sentindo muito impotente, né? Principalmente as mães que estão nessas situações mais críticas, né? Só que eu percebo assim, não só em mim, mas nas mães que eu conheci a partir desse trabalho, como depois elas voltam, e até essas que estão em umas situações mais difíceis, como elas voltam e você percebe uma tranquilidade, uma leveza e muito mais paz, né? E quando elas entram nesse estado de mais paz, de mais tranquilidade, os efeitos vão se transbordar para o filho. Então, muitas vezes, aquele estado de tensão que a gente vivia, de desespero, né, causava nessa criança ou neste filho adulto uma sensação de que tem algo pior ainda. Então, ele acaba agindo de uma forma
que é, vamos dizer, que se retroalimenta. Então, a gente se preocupa, a gente gera medo, né? Sente medo, gera medo, e aquilo, então, vai criando uma bola de neve maior. E a partir do momento que você começa a se recolher e trazer essa visão de confiar mais, né? Mas eu vou falar algumas questões, a gente começa a ver a mudança do filho, porque a gente tem que pensar assim, os filhos, eles vêm com o que veio da gente, com o que veio dos nossos pais. Então, eles têm uma força e aí uma coisa boa, que é o que a gente trouxe. Então, a gente não pode temer tanto assim, porque, como diz aquela história, a gente sabe, né, de que farinha, que saco é aquela farinha, né, de onde veio aquilo. Então, é da mesma linhagem. Então, assim, numa macieira nasce uma maçã, não vai nascer um limão. Então, se existe uma situação em que o filho está com dificuldade, e como que a gente percebe que tem algo atuando? Pelos efeitos, simplesmente, é bem simples. Então, assim, se está indo tudo bem, está tudo bem. Se está indo mal, não consegue estudar, não consegue fazer, tem alguma coisa ali que está indo para o caminho errado, vamos olhar, porque ali tem alguma coisa que pode ser vista sistemicamente, às vezes não, né? Às vezes é uma questão de saúde, enfim, de outras ordens. Mas sim, a gente pode, a partir da visão sistêmica, olhar para isso com muito cuidado, né? Com com uma visão diferente, perceber, e não só perceber o que está acontecendo, mas praticar uma mudança interna a partir da gente. Então, o que a gente faz, né? A gente começa a agir e percebo, eu vi vários casos nos estudos, nos grupos que eu participei e comigo mesma, e eu percebo esse reflexo no meu filho, que, né, na verdade, assim, não tinha problema nenhum, mas que eu achava que algumas coisas não estavam tão bem, e quando eu fiz a mudança em mim, pronto, é assim, né? A coisa mudou, porque aí você vê que às vezes o problema nem está ali, a gente que está enxergando a partir desses nossos olhos que está enroscado com alguma coisa do passado. Então, por exemplo, uma das questões que a gente pode olhar é promessas que a gente fez quando criança. O que é promessa que a gente fez? Não é que assim, eu cheguei lá e prometi para minha mãe alguma coisa, eu prometi para alguém alguma coisa. São promessas internas, né? Que é o quê? Eu internamente prometi algo para mim. E a partir daquele momento que eu prometi, eu fico achando que aquele contrato não tem como desfazer. Então, eu fico executando aquele contrato que eu fiz comigo mesma até o fim da vida, às vezes. E que são, vou dar um exemplo aqui de coisas que a gente promete, por exemplo. Às vezes a gente fala assim, nossa, minha vida foi muito difícil, eu trabalhei muito, comecei a trabalhar muito cedo, eu estou falando uma minha, tá? Então, assim, aí você fala, não, eu sempre trabalhei demais, minha vida foi muito dura, com 12 anos já estava trabalhando, foi muito difícil, eu nem conseguia estudar direito, ia dormir cansada, nem comia direito, ia dormir cansada. Então, assim, a gente pega e fica olhando aquilo que aconteceu e que foi possível para a nossa família de origem. E aí, o que você promete? Quando eu tiver meu filho, nanani, naná. Isso não vai acontecer. Meu filho não vai ter que trabalhar tão cedo, meu filho não vai ter que passar esse perrengue que eu passei, meu filho não vai ter essa dificuldade que eu tive. Então, assim, aí você promete que para o seu filho vai ser diferente. Quando a gente faz essa promessa, na verdade, o que a gente está fazendo? Está julgando os nossos pais. Então, assim, eu estou dizendo que meu pai e minha mãe não fizeram o melhor, porque eu vou fazer melhor. Então, assim, eu não vou deixar meu filho trabalhar tão cedo. Eu não vou ficar brigando com meu filho, né, sendo muito firme ali numa correção quando ele fizer alguma coisa errada, né? Só que o que acontece? A gente erra a mão, a gente erra na dose. Então, sim, pode ser que a gente viveu uma vida bem difícil e a gente quer dar uma coisa melhor, não melhor, né, mas assim, que seja possível, né, de mais leveza para o nosso filho, isso é perfeito, é normal, todos queremos, né? Só que na hora que você faz isso
e julgando o que foi, como a gente já falou, né? Você está dizendo, eu sou melhor que meu pai, que minha mãe. Então, você sai da ordem, né? Que é uma das leis sistêmicas. Então, você sai da ordem e isso gera um emaranhamento ou um nó, como a gente diz. Então, assim, o nosso contexto hoje é diferente. Então, assim, a gente acha que faz melhor que os nossos pais. Só que se a gente tivesse vivido lá naquela época com o contexto que eles estavam, será que a gente tinha feito melhor? Não, com certeza não, né? Enfim, mas então é assim, a gente olhar para o que foi numa visão assim, foi o que foi possível, e isso me trouxe até aqui, né? Então, se hoje eu tenho a força que eu tenho, se hoje eu consigo ir para a vida com a força que eu tenho e passar essa força para o meu filho, é porque lá atrás eu tive uma situação que me permitiu ter essa força, que me permitiu conquistar essa força. Porque se é que nem a academia, né? Você põe um pezinho pequenininho, você faz um musculinho. Se você vai aumentando o peso e faz um esforço maior, seu músculo cresce, porque na verdade a gente cresce a partir das dificuldades e dos ensinamentos que a gente é obrigado, vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, a cumprir na nossa vida. Então, olhar para isso, então, como? Com gratidão pelo que foi, né? E trazer aquilo como algo que foi o melhor possível. E a gente, então, posso fazer um pouquinho diferente para o meu filho? Posso. Só que aí a gente, como eu disse, passa do ponto. Então, aí, quando a nossa mãe falava assim, se eu chegasse lá e falasse, mas cala a boca, né? Então, assim, o meu pai não precisava nem falar cala a boca, assim, só olhava e pronto, já ficava com a boquinha bem fechadinha. Então, assim, por que que, então, tinha uma ordem, então, assim, pelo menos na minha família era assim, você sente que tem uma ordem, e aquela ordem, ela vem das gerações, assim como a minha mãe respeitava lá a minha avó, né? E aí, quando nós, da minha geração já, quis fazer diferente e achar que podia fazer melhor, a gente não conseguiu ficar no meio termo e trazer toda, né, a força e a sabedoria deles e trazer para o nosso filho. Mas por quê? Porque a gente fica só no defeito, a gente fica olhando só para o que foi ruim, né? E aí a gente não traz o que teve de bom, o que, que aquilo te trouxe de bom. Então, esse é um exemplo, vamos dizer, de promessas que a gente faz e que geram esses grandes nós, né? E que acaba tirando força que vem através deles, né? E que a gente pode passar para frente. Um segundo exemplo, né? Que a gente, por exemplo, questão de trabalho, né? Então, vamos supor de trabalho. Trabalho, a gente fala assim, minha mãe dizia, precisa ter emprego com carteira assinada, precisa ter casa própria, não pode ter dívida, né? Quem de vocês nunca ouviu alguma dessas frases e outras, né? Então, assim, e aí você vai dizer, nossa, minha mãe não sabia o que dizia. Ah, não, imagina, não sei o quê. Por quê? Porque hoje o mundo é diferente. Então, assim, quem hoje em dia, né, que quer ou que precisa, vamos dizer, trabalhar com a carteira assinada. Então, assim, o mundo mudou. Então, naquele momento, o que que minha mãe me orientou? O que tinha de melhor. Assim como muitas vezes os pais orientam concurso para trabalho e serviço público e outras coisas, né? Porque, assim, é dentro do que eles olham e enxergam de melhor. Então, eles querem que a gente continue fazendo aquilo que tem de melhor. Só que, veja só, o que que nós estamos fazendo para os nossos filhos? O que que vocês, né, os jovens, né, as mães aí que estão com os filhos na fase de escola e tudo, o que que a gente faz? Aí a gente quer o quê? De repente ainda que ele seja médico, né? E eu estou falando aqui a partir de uma conversa com médicos, né? Então, assim, o quanto ganha o médico hoje? Quanto ele tem que trabalhar? Quanto ele tem que se esforçar? No meu tempo, ser médico e advogado era top, né? Então, assim, a gente vem com um ensinamento, às vezes, que não serve mais para os nossos filhos. E eu vou colocar aqui até a questão da escola, com essa gama de informação que a gente tem na internet,
cursos online, tudo gratuito às vezes, e aí a criança tem que ir até a escola, que sim, para uma criança, né, de menor idade é necessário, pela interação. A gente viu isso na pandemia, né? Então, as crianças precisavam muito, sentiam muita falta da integração com as outras crianças, que é um aprendizado aí gigantesco e que não tem como comparar. Mas quando você fala no conhecimento mesmo, em você estudar as coisas, você tem tudo isso na internet, de um jeito muito prático. Então, assim, não está muito longe, meu próprio filho, né, que terminou a faculdade há alguns anos, quando ele entrou, eu já questionava, assim, sabe, se era o caso de ir para a faculdade, de fazer um curso tradicional. E aí, quando foi chegando no fim do curso, aí você vai chegando e falando, nossa, quanto trabalho, quantas horas de condução, né? E que assim, não é que é perdido, mas que você pode sim dar uma outra orientação para o filho. Então, e principalmente nas coisas que ele tem habilidade, porque a gente tinha o quê? Ah, vai ser engenheiro, ou vai ser advogado, ou vai ser médico, né? Arquitetos eram as profissões que tinha, né? Agora não, agora é um leque. Então, assim, só na parte de comunicação, de sistemas e de redes sociais é uma coisa gigantesca. E aí de jogos, né? E aí a gente tem muito esse paradigma de achar que é jogo, que a criança está no jogo. Então, assim, sim, a gente tem que olhar para esses cuidados de os filhos, né? Não ficarem na internet o tempo inteiro como um vício, ou como, também é um vício, como uma droga outra qualquer, mas assim, a gente tem que ficar alerta, porque o que estava aqui pertinho, há 20, 30 anos atrás, para nós, né, já não serve mais. Então, assim, alerta, porque aí a gente quer que o filho faça algo, então, assim, aquele querer que às vezes está fora de contexto, que não precisa mais. Então, a gente está querendo algo que não é bom para ele, entendeu? Então, aí a gente fica, como diz, assim, frustrado, né? E frustrado por algo que não precisava, que era bem mais fácil não interferir, deixa que ele conduz, que ele está sabendo melhor que a gente, às vezes, né? Então, sempre orientando nesse sentido, né? Então, até questões, por exemplo, de casa própria. Fiquei muito assim na vida e muito presa, era de ter casa, né? Você queria, assim, tinha até aquele ditado, né? Quem casa, quer casa, né? Porque era uma coisa muito importante. Hoje em dia as coisas não são assim. Hoje em dia você pode viver, né? Tem tantas hospedagens aí baratas, e às vezes as pessoas, uma hora está em São Paulo, outra hora está no Rio, então mudou muito, muito, em muito pouco tempo. Então vamos ficar atento para essas questões, não só da profissão, dos nossos filhos, né? Mas também da forma de viver, da moradia, né? E tudo que tem, que é diferente hoje, do tipo de trabalho, e às vezes a gente deixar de cobrar tanto, que às vezes a gente perde muito, né? O filho, a partir dessa cobrança que na verdade é inadequada. Aí gera uma situação que ele nem sabe muito bem o que está acontecendo. Por que ela não está gostando disso? O que tem de errado nisso, né? E às vezes a gente acha que é um absurdo ele não entender, só que às vezes a gente que não está entendendo, né? Então, é uma coisa importante para a gente observar, que o que era bom para nós, e aí bem pertinho, já não é tão bom assim, vamos olhar diferente, né? E aí olhar para o contexto sempre, né? O contexto diferente que era no passado. Então, quando a gente vai olhar para o nosso filho, olhar para o nosso também, e como eu disse, para as promessas que a gente fez, porque quando a gente faz essas promessas, a gente está julgando os nossos pais. Quando a gente olha e critica e julga, a gente está olhando a partir de um contexto diferente, que naquela época era o que era possível, a gente provavelmente não teria feito melhor, né? E aí, quando a gente julga, a gente gera também uma repetição, que eu já falei aqui também, que é quando você julga alguém, seus tios, seus pais, seus avós, e você critica, a tendência é que uma próxima geração venha a repetir aquilo, né? Que aí é aquela história, né? Que a minha mãe dizia aqui, como é que é? Aqui se faz, aqui se paga. Fala mal falou mal da prima, falou mal da não sei quem, ó, o filho é igualzinho. Porque é assim que acontece. E isso tem hoje a explicação
realmente desse campo familiar e que vem e que tenta colocar as coisas em ordem e no lugar, e não a gente querer ser melhor que os pais, que é fora de ordem, e nem a gente julgar o que foi, que era em outro contexto, e a gente não percebe às vezes, né? A gente falou de alguns contextos aí, né, que é do julgamento, da promessa que a gente fazia e tal, desse contexto do que era e o que é, e vamos falar aqui também um pouquinho sobre as crenças, né, que esses são grandes nós. Então, por exemplo, o dinheiro não traz felicidade. Alguém já ouviu isso aí? Né? Dinheiro não traz felicidade. Ah, para que dinheiro? Ah, dinheiro é coisa do capeta, dinheiro é coisa ruim. Ah, não precisa de dinheiro, importante é ter saúde, importante é ter amigos. Óbvio, né? Uma coisa não cancela a outra e a gente age como se elas fossem mutuamente exclusivas, né? Então, ou eu vou ser feliz ou eu vou ter dinheiro, ou eu vou ter dinheiro ou eu vou ter amigo. Então, assim, a gente acaba trazendo isso na nossa forma de viver e a gente transborda isso para o nosso filho, porque tudo que a gente faz transborda para o nosso filho. Então, se a gente quer que o filho tenha um sucesso profissional, um sucesso na vida, uma abundância, que o dinheiro é uma forma de energia, né? É uma energia de troca. Então, você vai, faz um trabalho, recebe por ele, ou você, né, tem uma empregada que vem fazer uma faxineira, que vem fazer uma faxina, e você vai pagar aquele trabalho, né? Então, assim, é uma troca, assim como antigamente tinha o escambo, troca pato por galinha, hoje a gente tem o dinheiro, que nem tem mais, né? Agora, Bitcoin e outras coisas que nem o dinheiro físico tem mais. Mas, assim, o que é o dinheiro? Uma energia de troca. Então, assim, é de chegar num equilíbrio. Então, para que eu tenha sucesso, para que eu tenha dinheiro e tenha as coisas, eu preciso fazer um bom trabalho. E um bom trabalho vai me propiciar, né? Vai causar aí que eu tenha um ganho financeiro. Então, quando eu falo que o dinheiro não é importante, que o dinheiro não é bom, ou que, por quê? Porque está na minha crença limitante, eu não estou indo para a abundância de trabalho. Então, por exemplo, se eu faço algo para alguém e preciso cobrar por aquele trabalho, né, que aí você não olha mais para o valor daquilo, que às vezes o valor é muito maior, né, mas você está olhando para uma energia de troca, que você está dando algo e o outro está te dando algo de volta. Então, olhar para o dinheiro também é uma crença limitante, que também a gente precisa cuidar, como que eu me posiciono. Então, assim, como eu olho para o dinheiro, eu olho, acho que a pessoa que tem muito dinheiro não é uma pessoa legal. Então, assim, todas essas crenças limitantes, a gente pode ir desconstruindo a partir desse olhar de que é uma energia de troca e que a gente pode, sim, construir uma vida, ter dinheiro e permitir que os nossos filhos tenham dinheiro. Porque outra crença que a gente tem dessas é assim, ah, mas meu pai não teve, então eu não posso ter. Então, aí, o que você faz? Se boicota. E isso vale para o nosso filho. Então, como é que a gente quer abundância para o filho, sucesso para o filho, aí falando do financeiro, se a gente ainda está olhando que meu pai não teve? Só que assim, se foi difícil para o outro, que bom que ele me deu tudo que eu sou capaz de fazer para que eu possa ter e falar, então, a partir de mim, ele também vai ter, eles vão ter a partir de mim. Então, olhar para isso com essa visão também diferente aí com relação ao dinheiro, né? Aí a gente tinha algumas assim, tipo, melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? A minha palavra é irrevogável, falei e não volta atrás, né? Então, o que que acontece? A gente se prende numa situação, tipo assim, estou falando ali com a Cleide, ah, mas eu falei para ela que ia ser assim. Ah, então tá, então não posso mudar. E eu me peguei muito, me pego ainda muitas vezes assim, como se fosse, assim, eu não pudesse mudar, né? Então, assim, você não pode mudar de ideia, não pode mudar, você faz um novo acordo. Então, naquele acordo que vocês fizeram lá com seus, quando criança lá, né, consigo mesmo, e botou a letrinha miúda lá, aí você vai lá, não dá para desfazer aquele contrato, né? Mas você pode ir lá e colocar um adendo lá, uma observaçãozinha, um asterisquinho, e falando, olha, eu achava que não podia aqui, pai e mãe, dentro desse contexto, mas hoje eu vejo que sim, que eu posso, que é possível
e eu vou então deixar meu filho saber que é possível, né? Aí a gente vai e dá essa liberdade para os filhos serem mais leves, né? Então, assim, se a gente for olhar essas frases feitas, esses ditados e tal, e busca, faz esse exercício, tentar identificar em você aquilo que vem da sua crença e que você age no mundo de hoje com essa crença do mundo de antigamente, que era ok naquele contexto e que não é mais, né? Então, é isso aí, mudar de ideia é possível sim, você só vai fazer uma troca. Aí vai chegar no amigo, falar, olha, eu tinha falado que eu ia chegar a tal hora lá no nosso encontro, mas não vai ser possível. Então, você não precisa se matar e fazer, como eu fiz muito, de ter que chegar na hora, sair correndo, feito uma louca, para chegar na hora, porque minha palavra tem que valer, né, fio do bigode, fio do cabelo. Então, assim, é possível sim, a gente não pode abusar do outro, mas essa troca e essa percepção é possível, porque a partir do momento que você também permite, né, isso em você, você permite no outro e ele consegue te aceitar de um jeito melhor. Então, teu filho vai ter mais amigos, vai se relacionar melhor. Então, assim, às vezes a gente passa crenças que limitam os filhos de irem para a sociedade, para os amigos, para a vida, para essa vida de troca. E aí a gente fala assim, meu filho não tem amigos, né? Aí você fala assim, você tem, você faz uma vida social, você visita seus amigos, você tem uma comunidade, seja, né, online aí agora, né, ou como for. Aí, às vezes, a gente quer, e geralmente, que o filho faça uma coisa que a gente não fez e não é capaz de fazer. E aí ele cria essa crença de que, assim, se a minha mãe não tem, eu também não posso ter. Então, isso não é bom para o meu sistema familiar. Que aí entra outras questões que a gente já falou em outras lives, né? E com relação ao pertencimento e tudo mais. Então, como vocês vão vendo, né, nas lives que eu faço, assim, sempre a gente está olhando para as 3 leis, né? Que é do pertencimento, da ordem e equilíbrio. Então, essas coisas desses nós passam por esse lugar. Então, assim, é você começar a observar, então, a gente aprendendo sobre a filosofia, né, e essa origem aí da filosofia, a gente começa a perceber como funciona isso no dia a dia. Aí, falando nisso aí, por exemplo, né, dessas crenças, tinha aquelas musiquinhas, né, vocês já ouviram, assim, tinha as musiquinhas que a nossa avó cantava, ou aquelas frases, né, que a nossa avó contava. Aí até um amigo meu, ele falou tinha uma musiquinha, eu não vou saber falar que é a historinha, mas era assim, os filhos dele adoravam jiló, sempre comiam jiló. Aí um tempo eles tiveram que viajar e deixaram as crianças com a avó paterna. E aí a criança queria comer jiló. E a avó então cantou uma musiquinha lá que dizia alguma coisa assim, que o gato comeu jiló e morreu, sei lá. Não sei, né? Tinha uma rimazinha assim, era uma musiquinha, e dizia então que o gato comeu e a não sei o que morreu. E aí disse que a partir dali as crianças nunca mais comeram jiló. Aí hoje são adultos e não comem jiló, não gostam mais de jiló. Mas enfim, a gente tem crenças que, se a gente lembrar, tem até as musiquinhas e as coisinhas, né? E que a gente traz, e é simples, né? Uma coisinha, às vezes, que vem assim num lugar bem subliminar, né? Bem assim que não está no consciente, mas a gente se prende naquilo. Então, isso é nó, isso que eu chamo de nó, de emaranhamento, né? E que a gente fica repetindo. Então assim, a gente fala, vou dar para o meu filho tudo que eu não tive, né? E aí o que eu disse? Que a gente perde esse ponto, né? Perde o ponteiro aí. Então, por exemplo, da criança pequena, né? A criança pequena, ela tem que fazer a lição de casa, não tem? Então, se ela tem a tarefa dela, e ela está com nota péssima. Aí ela veio com uma tarefa que precisa fazer, precisa entregar hoje. E aí o que você faz? Né? Vai lá, não, deixa eu dar uma ajudazinha aqui, né, que tem que entregar hoje, senão vai ser reprovado, né? E aí faz a tarefa do filho ou ajuda o filho a fazer a tarefa de um jeito além do ensinar, né? Um pouco a mais. E aí o que a gente faz? A gente encobre uma dificuldade da criança, né? Aqui falando da criança, e tira a oportunidade de a criança ter contato com a realidade.
e como eu falei, né, com feedback. Só que aí o que acontece? Eu falei outro dia, inclusive, se você tem uma criancinha de 2, 3 anos, é uma criancinha pequenininha. Então, ela pega ali um banquinho, um brinquedinho e sobe em cima. E aí você fala que vai cair, não sobe aí, vai cair. Só que é um banquinho pequenininho, que ela consegue subir ali porque é pequenininho. Então, assim, se ela cair, ela não vai se matar, não vai acontecer nada grave, né? E aí os pais já tiram, vai lá e tira, não deixa a criança fazer nada. Qualquer coisa que pareça um perigo, já tira. Só que aí o que acontece? Ela não vai entender que subir e cair pode ser grave. Então aí ela vai subir num lugar maior depois, e se ela cair, ela vai se machucar. Mas por quê? Porque ela não teve um feedback da realidade, que se botar o dedo na tomada toma choque, se meter o dedo lá, encostar no forno que está ligado, vai queimar o dedo. Então, assim, a gente tem que deixar os filhos sofrerem as consequências, né, controláveis, né? Para quê? Para justamente eles não terem uma situação mais difícil. Então, assim, o que, que a gente está fazendo? Às vezes, deixando a criança, ou adolescente, ou qualquer, né, idade, sem o feedback da realidade. Então, aí o tombo fica grande. Só que aí o que acontece? Cria um ciclo que, assim, aí o filho já está adulto, e aí você continua protegendo, porque aí ele está tão inábil, vamos dizer assim, está tão frágil como se fosse uma criança, porque ele não teve essa construção necessária para a vida, para chegar na vida adulta. E aí, falando, então, da inteligência sistêmica, né? Então, como que a gente sabe que a coisa não está indo bem? Como eu disse, pelos efeitos, né? Porque se tiver certo, a gente estiver fazendo a coisa certa, a coisa vai bem. Se a coisa está indo errado, é porque tem algo que está ruim, é porque, né, a gente não pode continuar fazendo do mesmo jeito, porque alguma coisa está errada. Então, assim, a partir do estudo da filosofia sistêmica, de conhecer, né, essa filosofia, a gente consegue ficar mais atento a essas, né, coisas que a gente tem que eventualmente fazer uma mudança, que às vezes são mudanças muito simples e rápidas, e que a gente faz e pode evitar problemas gigantescos, né? Então, coisas que a gente pode fazer e que ajudam, né? Primeiro, o filho tem que estar no lugar dele, que é a questão da ordem. Então, pai é pai, mãe é mãe, e estão em cima. O filho tem que seguir as regras, filho criança, né? E criança adulta também. Assim, existe uma ordem. Isso não quer dizer que quando o filho está adulto, você vai querer dizer como ele tem que viver. Óbvio que não. Então, assim, quando é criança, você dá os limites para que ele sinta essa ordem. Sinta onde é o lugar dele e consiga perceber os seus próprios limites, né? Que isso vai dar para ele uma localização, né, espacial, assim, de onde eu estou dentro da comunidade, né? O que são os pais, o que são os, vamos dizer, a hierarquia do trabalho, enfim, ele vai conseguir ter muito mais clareza de onde ele está. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar ter o feedback da realidade, dentro da capacidade de autonomia. Eu não vou deixar uma criancinha pequena, né, fazer algo que é perigoso para a vida dela. Então, dentro da autonomia, aí ele já é capaz de ir para a escola sozinho, então vai para a escola sozinho. Aí ele já é capaz de sair com um amigo no sábado à noite, já é capaz. Então, assim, a gente soltar na medida que é possível dar essa autonomia, né? A gente tem que olhar algumas dinâmicas, né? Que também são importantes, eu acho bem sistêmicas essas, vou falar bem rapidamente, pontualmente, que às vezes o filho não consegue na vida, não é porque ele não é capaz, aí falando agora de filhos adultos, né, que ele tem algum problema, que tem algum transtorno, ou porque é caipira, ou porque, como dizia minha mãe, caipira, ou porque tem vergonha, ou porque, sei lá, a gente tem cheio de rótulos, né? Só que muitas vezes um filho fica ainda com os pais, mesmo na fase adulta, né, já a idade, às vezes porque sente, por exemplo, eu vou falar hipoteticamente, coisas que a gente vê no dia a dia, né, das constelações, às vezes pais caminhando em direção à morte. Então, se tem a mãe deprimida, triste, magoada, vive triste, a tendência é que o filho não queira sair de casa. Aí ele fica ali, né, naquele seio da família, ou o pai, né, se o pai tem alguma questão,
porque ele acha que ele precisa ficar para cuidar dos pais. Então, às vezes, a gente, quando olha para isso, e a nossa responsabilidade, e sempre olhar para nós e não para o que o filho tem de problema, e a gente acertar, né, dar um ajuste no que a gente está fazendo, aí o filho melhora, né, o filho se transforma. Então, assim, você vê que o filho vai para a vida. Então, assim, o filho ter sucesso passa por nós, pela nossa completude, porque ele é metade do pai e metade da mãe. Então, se a gente não se posiciona e não se sente pleno com o que veio dos nossos pais, ele não vai se sentir pleno e forte para ir para o sucesso, né? Para ir para a vida. Outra que eu acho que é bem assim do dia a dia, que é a exclusão de um dos pais, né? Então, às vezes, a mãe exclui o pai, principalmente às vezes que separaram, né? A mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, e um exclui o outro, aí também causa no filho uma questão de fraqueza, porque se ele não consegue ter as duas partes, ele não tem força para ir para a vida. Então, mesmo de criança, a gente começa a perceber esse movimento, né, que a criança faz de querer se retrair. Ou na questão da triangulação também, filho que fica na briga entre pai e mãe, ele não consegue decidir. Então, se os pais ficam brigando e envolvem o filho nesse triângulo de briga, a criança também ela não tem liberdade, não tem força, clareza para seguir para a sua vida, porque ela vai ficar olhando para aquela briga do pai e da mãe e até entendendo e acreditando que a culpa é dela, porque como a gente fala, a gente tem que amar o marido na criança, e o marido ou o ex, né, como a gente chama, amar a mulher na criança. Então essa criança vai ser amada por completo. Então é uma visão que a gente precisa treinar se a gente quer que o nosso filho vá com sucesso. Aí de ordem mais prática, para ajudar a criança a planejar as coisas, né? E também aprender a postergar o prazer, né? Então aquela história que a gente, às vezes minha mãe dizia, primeiro a obrigação, depois a devoção. Então é uma coisa muito sábia, porque assim, a gente tem que saber que também tem uma tarefa a cumprir na vida para que depois tenha sucesso, porque aí sai da faculdade, vai direto para o trabalho. Ah, mas meu chefe é muito chato. Ah, não, não quero naquele emprego que é muito ruim. Ah, mas vou ganhar muito pouco. Ah, mas não sei o quê, né? Então, já chega num lugar que não tem sucesso. Então, assim, a gente ensinar isso, que a gente precisa primeiro ter uma tarefa, e que não é só porque é uma frase feita, né, um ditado, é assim, a gente precisa dar algo para ter algo em troca, assim como o dinheiro. Então, eu preciso dar algo para receber o dinheiro, que é uma energia de troca. Então, eu preciso colocar meu trabalho à disposição primeiro e dar para o outro para que eu tenha o meu salário no fim do mês, se é um assalariado ou se faz um negócio próprio. Então, a primeira coisa a ensinar, assim, primeiro eu dou e aí eu recebo em troca, né? Que essa troca acontece. Enfim, então, as consequências dos atos a gente tem que sempre deixar chegar, porque a gente quer sempre proteger, normal, né? Mesmo o filho adulto, a gente quer proteger de tudo. Então, quanto antes a gente deixar vamos dizer, a consequência, né, do ato do filho chegar nele, menos dramático vai ser o ponto seguinte, menos dramático vai ser a ação seguinte. Aí, quero falar uma coisa, né? Então, assim, aí a gente vai pensar, mas agora, as mães que estão aí com os filhos na escola, tá pensando, eu posso melhorar isso, posso melhorar isso. Mas e aí essas mães que já estão assim, que nem eu, 60, filho adulto, o que você pode ajudar? Aí o que você vai fazer? Filho adulto, acima de 14, 15 anos já é adulto, é confiar. Então, assim, a gente confiar que o filho é capaz, é saber que o que ele leva é o que veio conosco. Então, assim, ele veio, o que veio conosco e o que veio com o pai. Né? Então, assim, ele já tem a bagagem e a gente acha que a gente é super poderosa, né? E que pode mudar o destino. Então, a primeira coisa é confiar. Confiar no filho adulto que ele é o melhor capaz de fazer a vida dele. E, se for uma situação difícil, a gente fala entregar, né? Entregar para algo que possa trazer esse equilíbrio.
Então, se quem acha que é Deus, quem acha que seja destino é destino, mas chega um momento, às vezes, que a gente tem que soltar, né? Então, assim, é soltar, porque na medida que você solta, o outro percebe isso. Então, uma coisa assim que eu testei muito e que a gente pode, vocês podem ir lá fazer o exercício em casa, é olhar para esse filho adulto e falar: você está livre das minhas expectativas. Então, assim, eu te libero das minhas expectativas que eram minhas, dos meus desejos de trabalho, meus desejos de ser isso ou ser aquilo. Eu te dou minha bênção e deixo você seguir o seu caminho da forma que você puder e conseguir, que eu sei que você vai fazer o melhor, porque tudo que eu podia te dar, eu dei. A partir da vida que eu dei e de tudo que veio dos meus pais e dos meus avós, eu já entreguei. Então, é isso que a gente pode dar de melhor: confiar, saber que eles são capazes, porque essa força que está em nós está neles também. Então, chega de medo, né? Chega de a gente querer cuidar ao extremo, cuidar mais do que é possível, né? A gente quer controlar o incontrolável, né? Então, é uma coisa que é muito importante, assim, muito importante a gente olhar e exercitar. Então, na hora que você vai tomar uma ação assim, que pode dizer até, dependendo das circunstâncias com o filho, mas se não disser também, não precisa, você pode só se recolher e assumir essa postura de que confio no filho, de que sei que ele é capaz. Eu fiz o melhor, assim como eu olho para os meus pais e sei que eles fizeram o melhor dentro do contexto que tinha. Então, o que eu pude entregar, eu estou entregando. E quando eu olho, então, para o meu filho adulto e quero ainda dar alguma coisa, eu faço o quê? Eu me fortaleço a partir da minha percepção das coisas que eu posso mudar em mim. Então, assim, a gente faz a mudança na gente e o outro muda também. Principalmente a questão da confiança, da segurança, né, de saber que o outro é capaz e não querer controlar o incontrolável. Né? Então, é isso, gente. Um pequeno passo para começar imediatamente a aproveitar esse tema que a gente está falando, é olhar para o trabalho que os seus pais tiveram com você, sabe? O que que meus pais me deram? O que que eu recebi deles, né? E olha que força, e olha o que eu recebi. Eu repito isso, sim, porque essa é a nossa força, é o que vem de lá, né? Então, assim, aí olhar para mim, o meu trabalho, o que que eu estou produzindo hoje, que é tão lindo, né? E o que que eu posso fazer? E valorizar o que eu tenho, que veio de lá, né? Então, aí você vai, confia em você. E na hora que você faz isso, você transborda isso e confia no seu filho adulto. E como eu falei aquela vez da bola dourada, essa força vem rolando, é que nem um rio, né? Ela não volta para trás. Ela vem de trás e vem para frente. Vem para frente e vai para os filhos. Se a gente tiver que falar para o filho, por exemplo, o filho não quer fazer o dever de casa, para quem tem as crianças ainda. A criança não está conseguindo fazer o dever de casa. Muitas mães falam assim: se você não fizer, a mamãe vai ficar triste. Se você não fizer, a mamãe vai ficar brava. Não sei o quê, a mamãe não sei o quê. Então, assim, aí traz para a mãe, né, ele fazer pela mãe. Então, quando eu falei agora da bola dourada, eu lembrei que, assim, a gente tem que falar para o filho, olhar para o filho dele. Então, um bom exercício, né, a partir de uma idade, é assim: filho, pensa nos seus filhos, olha para o seu filho no futuro e o que você quer levar para o seu filho. Então, assim, isso que eu estou pedindo para você fazer agora não tem tanta importância para mim, não vai mudar muito aqui para mim. Né? Então, não é assim dizer a mãe vai ficar brava, não é assim. Isso não é para mim, isso é para você, é para o seu futuro e para o seu filho. Então, quando a gente pede que a criança olhe para o futuro, ela tem uma conexão do poder que tem o que ela tem para fazer, de quanto aquela tarefa que é fazer lá o exercício de matemática é importante. Então, a gente olhar para isso, para a criança olhar para frente. E aí, quando ela olha para frente, a gente solta e deixa aí que está bem encaminhado. Muito bom, então. Então, isso é o que eu
podia falar aqui hoje, nesse tempo, para vocês. Espero que alguma coisa tenha sido interessante aí, que tenha tido algum insight. Se tiver algum insight, quiserem comentar, pode mandar para mim. Se vocês quiserem compartilhar, eu agradeço, e aí a gente passa um pouco mais desse conhecimento da sabedoria sistêmica aí, que para mim é uma coisa muito bacana, tá bom? Muito obrigado, agradeço a presença de vocês todos, que estão sempre aqui muito gentis comigo, e até a próxima, tá? Boa noite.